Minha esposa e eu estamos juntos há 8 anos. Ela é incrivelmente linda e charmosa. Eu a amava. Mas não importa o quão doce possa parecer, um período sombrio chegou em minha vida. Como você pode imaginar, minha esposa queria se livrar de mim de pelo menos 3 maneiras diferentes. É simplesmente incompreensível. Fiz uma coisa terrível, ainda mais terrível do que ela, mas não sinto nenhum arrependimento e agora vou contar a minha história. Dorothy e eu estamos casados há 8 anos. Nós nos formamos na faculdade juntos e nos casamos um ano depois. Nós dois temos empregos estáveis, economizando dinheiro diligentemente para nossa primeira casa. O único ponto de discórdia em nosso casamento harmonioso são nossas opiniões divergentes sobre a paternidade. Embora eu deseje filhos, Dorothy não demonstra interesse em ser mãe. Nossa jornada sexual começou na faculdade e sempre mantivemos certos limites. Nossa vida sexual era vibrante e consistente, até certo ponto tudo começou a mudar há cerca de 5 meses. A observação de pássaros, uma paixão comum, nos uniu originalmente durante a faculdade. Tendo nos conhecido durante uma viagem de observação de aves, descobrimos interesses mútuos e encontramos alegria na companhia um do outro. Nosso primeiro encontro sexual aconteceu na floresta, que se tornou o lugar preferido de Dorothy para momentos íntimos. Dorothy, com cabelos castanhos na altura dos ombros e pele morena mediterrânea, tinha seios pequenos, firmes e perfeitamente redondos. Sua cintura era uma ampulheta e sua bunda era tonificada e macia. Talvez a sua relutância em ter filhos derivasse do medo de mudar o seu belo físico, mas honestamente, se eu estivesse no lugar dela também atrasaria um pouco o nascimento dos filhos. Admirei o cabelo escuro e espesso de Dorothy e sua decisão de não raspar o excesso de pelos corporais aumentou seu charme único. Eu estava perdidamente apaixonado por essa mulher. Você sabe, eu estava andando pela rua com ela, segurando sua mão e pensando comigo mesmo, Nossa atividade favorita era a observação de pássaros, mas devido a compromissos excessivos de trabalho, negligenciei nosso relacionamento e Dorothy começou a observar pássaros sozinha. Ela manteve escrupulosamente um diário de avistamentos de pássaros, demonstrando uma dedicação quase obsessiva à causa. Absorto em meu trabalho, muitas vezes adormecia no sofá voltando tarde para casa. Depois de alguns dias sem intimidade, esperava que Dorothy estivesse ansiosa, mas ela parecia aliviada pela falta de contato físico. Preocupado, refleti sobre meus problemas de caráter anteriores, que melhoraram com o passar dos anos. Mudei meu horário de trabalho para passar mais tempo com Dorothy, eliminando a tensão em nosso relacionamento. Sem saber da infidelidade, senti o desagrado de Dorothy sugerir férias românticas. No entanto, Dorothy manifestou preocupação com a longa ausência do trabalho, sublinhando a importância de seguir o nosso plano financeiro para o pagamento da entrada da casa. Ela me garantiu sua felicidade, mas sugeriu possíveis problemas. Apesar dos meus esforços para melhorar o nosso casamento, uma débil tentativa de intimidade naquela noite foi recebida com uma terrível dor de cabeça. Por curiosidade, verifiquei seu diário e descobri que ela sai de casa regularmente. Para investigar, usei minha motocicleta Honda CB, que dirigia para o trabalho e que herdei do meu falecido avô. Dorothy geralmente voltava para casa por volta das 16 horas. Naquele dia, informei minha secretária sobre meus planos de trabalho no arquivo e esperei que me mandassem para lá. Quando fui mandado para o arquivo, estava sozinho lá, o que fez o meu favor, e comecei a esperar a hora de sair secretamente do trabalho. A hora estava se aproximando e comecei a fazer as malas. Como o arquivo ficava no porão, não havia telefone fixo aqui e quase nunca ninguém descia aqui. Utilizei a saída de emergência, prendendo a porta com uma pequena cunha para que não travasse e para que eu pudesse voltar sem problemas. Em 5 minutos, estacionei na rua adjacente à nossa casa, esperando minha esposa voltar no horário habitual. Assim que ela chegou, trocou de roupa e se dirigiu ao local de observação de aves. Eu, sabendo de seu propósito, a segui a uma distância respeitosa. Graças às nossas visitas frequentes, naveguei facilmente pelo parque e estacionei minha moto entre as árvores. Caminhando por outro caminho, movi-me com cuidado, tentando evitar qualquer ruído. A minha experiência de observação de aves permitiu-me parar periodicamente e inspecionar os arredores com binóculos.
À medida que subia a montanha, os trilhos tornavam-se cada vez mais difíceis, marcados mais perigosamente próximos de saliências perigosas, ideais para observação de falcões, especialmente nesta altura do ano, que oferece vistas espetaculares sobre o vale abaixo. Incapaz de resistir, espiei pelo binóculo, concentrando-me no vale para a chegada antecipada dos falcões. Em meio à cena encantadora, de repente ouvi risadas. A densa floresta os escondeu de forma eficaz, dificultando minha localização. Minha atenção se concentrou nos sons sutis, eventualmente localizando-os pelo forro amarelo do colete. Instalando minha mira em um local escondido, fiquei deitado observando discretamente. Equipado com binóculos e uma câmera acoplada à luneta, consegui capturar uma imagem detalhada. O companheiro de minha esposa era Jimmy Baxter, um colega que ela conheceu há 6 meses. Eu o conhecia de eventos corporativos onde ele parecia um cara agradável com uma família aparentemente perfeita. A infidelidade de Dorothy me intrigou. Por que um homem com uma família tão ideal se envolveria em tal comportamento? Jimmy estendeu o cobertor e Dorothy despiu-se casualmente. Tirei fotos cuidadosas enquanto ele satisfazia seus desejos, um momento desprovido de romance. Ao vê-los fazer sexo, percebi que minha raiva crescente superou o choque inicial. Foi difícil para mim aceitar o fato de que agora estou observando como minha esposa mantém intimidade com um homem que já vi muitas vezes. Apesar da vontade de intervir, forcei-me a aguentar sem ter um plano claro. Quando eles terminaram o breve relacionamento, observei o comportamento aparentemente despreocupado de Dorothy e a atitude indiferente de Jimmy indicava que eles não tinham nenhum caso amoroso. Então por que tudo isso foi necessário? Zangado e preocupado, rapidamente arrumei minhas coisas, seguindo Dorothy enquanto ela caminhava pelo caminho. Mantendo distância para não ser notado, cheguei ao mirante da Montanha Hawk, um lugar pitoresco, mas perigoso. Jimmy apareceu ali parado e, embora meu sangue fervesse, por fora permaneci calmo. Ele provavelmente estava indo para casa, para sua esposa. Quando ele me perguntou o que eu estava fazendo, aparentemente sem se lembrar de mim, inventei uma história sobre um falcão de cauda vermelha alimentando seus filhotes em um pinheiro distante, escondendo a verdade. Continuando a mentir, digo-lhe, ali, do outro lado do outeiro, coberto de cones, permanece invisível para mim. Ele foi até a beirada, abaixou-se e olhou para mim. Te conheço de algum lugar? Ele perguntou. Sim, nós nos conhecemos. Sou Howard Rice, marido de Dorothy. Seus olhos se arregalaram e suas últimas palavras foram de surpresa. Ah, merda! Quando eu não aguentei mais e o empurrei da beira da montanha e ele caiu como uma pedra. Os próximos momentos se desenrolaram em câmera lenta. Pareceu uma eternidade até que ele chegasse ao fundo e ouviu um estrondo ensurdecedor, embora a realidade mostre que apenas 4 ou 5 segundos se passaram. Enquanto eu espiava, meu celular tocou. Jimmy estava deitado de bruços, com a perna numa posição pouco natural. Atendi a ligação e conversei com Stephanie, garantindo que voltaria lá em cima em cerca de 10 minutos. Troquei minhas botas de caminhada pelas de Oxford antes de sair para o escritório, descartando as botas em uma lixeira próxima. Dorothy ficou surpresa com meu retorno antecipado. O corpo de Jimmy foi descoberto no dia seguinte, no noticiário noturno. Dorothy, chateada, questionou por que ele não tinha vindo trabalhar, e todos especularam sobre sua ausência. Dorothy pareceu surpresa quando perguntei sobre Rainbow Mountain, sugerindo que ela não tinha conhecimento de suas atividades. O detetive Lewis Lang e seu colega me visitaram no trabalho 2 dias depois. Ele se apresentou e explicou que estavam tentando reunir informações sobre o acidente de Jimmy. O detetive mencionou o suposto relacionamento de Jimmy e minha esposa, insinuando uma possível perturbação da minha parte. Neguei veementemente qualquer conhecimento de tal relacionamento, afirmando que minha esposa e Jimmy apenas trabalharam juntos. O detetive Lang persistiu, revelando que minha esposa confessou que namorava Jimmy há mais de 3 meses. Ele perguntou como nos conhecemos, mas eu me esquivei, afirmando que era um assunto para minha esposa e eu tratarmos em particular. O detetive mencionou o relato de Stephanie sobre meu paradeiro na terça-feira, sugerindo que passei a maior parte do dia no porão. Esclareci que eram apenas algumas horas e que o resto do tempo eu estava em meu escritório.
O detetive saiu depois de verificar meu álibi e pedir desculpas. Furioso, joguei um grampeador pela sala, sentindo a fumaça saindo metaforicamente dos meus ouvidos. Stephanie entrou, expressando preocupação por ter dito algo errado. Garanti a ela que ela não me causou problemas e agradeci por sua ajuda. Respondi às perguntas de Stephanie da forma mais sincera que pude. Está tudo bem, Stephanie. Parece que minha esposa e eu estamos enfrentando alguns problemas pessoais. Você pode ter que me cobrir nos próximos dias. Parece que estarei muito ocupado. Não tem problema, respondeu Stephanie, entendendo minha situação. Contudo, minha intenção não era resolver problemas com Dorothy. Tudo o que eu queria era encontrar uma maneira melhor de terminar nosso casamento. Felizmente não tínhamos filhos e morávamos em uma casa alugada. Embora eu já tenha sonhado em ter filhos, agora sou grato a Dana por me trair e agora não precisamos compartilhar um espaço pessoal comum. Ainda não eram 3 horas, mas arrumei meus pertences e saí pela porta. Stephanie acenou com a cabeça em compreensão quando saí. Nossa conta doméstica continha $95.000, e levei $72.000 comigo enquanto me dirigia ao revendedor GM local. 2 horas depois, $59.000 mais pobre, saí em um Hummer amarelo. Percebi que não precisava de uma nova casa. Eu precisava de dinheiro extra para gasolina. Pouco depois de entrar na garagem, Dorothy saiu e questionou a compra extravagante. Revelei meu novo carro, explicando que precisava de algo mais esportivo. Dorothy ficou furiosa, perguntando-se como poderíamos pagar tal compra. Eu a tranquilizei, dizendo que paguei em dinheiro. No entanto, sua raiva aumentou quando ela questionou a origem do dinheiro. Quando entramos na casa, uma multidão se reuniu do lado de fora. Dorothy agarrou minha mão, questionando por que eu me considerava solteiro e por que decidi não comprar uma casa com ela. Respondi, explicando que comprei o Hummer porque não via motivo para ficar com ela. A tensão aumentou quando Dorothy me contou sobre a visita do detetive Lang e a suspeita de que eu estivesse de alguma forma envolvido na morte de Jimmy Baxter. Dorothy me acusou de infidelidade, alegando que eu a traí por mais de 3 meses com minha funcionária no trabalho. Em resposta, neguei as acusações, alegando que nunca a traí com ninguém. Como ela teve a audácia de alegar que eu a traí? Senti uma onda de raiva e cerrei os punhos. Eu tinha fotos incriminatórias que poderiam provar que ela estava errada, mas mostrá-las também exporia minha presença em Rainbow Mountain no dia em que Jimmy morreu. Dorothy continuou a me acusar de infidelidade e eu refutei, mas depois quase houve uma briga. Posteriormente, Dorothy declarou que eu não iria me divorciar, insistindo que dormisse em um caminhão novo. Ela me expulsou de casa, dizendo que iríamos juntos ao funeral de Jimmy de qualquer maneira, mas minha resposta foi direta. Vá se danar. O funeral foi incomum, com Jimmy e sua esposa vindos de fora da área. Dorothy e eu assistimos e durante a cerimônia as emoções aumentaram. Heather, a viúva de Jimmy, confrontou Dorothy, acusando-a de destruir seu casamento e sua família. Dorothy ficou sem palavras e a tensão persistiu quando saímos do funeral. Enquanto estávamos perto do carro, vários espectadores ouviram a discussão acalorada. Minha atenção se voltou para Heather Baxter, que observou a partida de minha esposa com um ódio visível nos olhos. Na tentativa de amenizar a situação, apresentei um pedido de desculpas em nome da minha esposa, sugerindo que qualquer ofensa acusada não foi intencional. Heather rejeitou minha tentativa, me rotulando de fraco por defender alguém que havia trapaceado. Voltando para o carro, Dorothy permaneceu em silêncio durante o trajeto para casa. Ao chegarmos, ela liberou sua frustração, questionando minha decisão de comparecer ao funeral, apenas para se sentir humilhada. Ela me acusou de ter sido manipulada para a situação e retirou-se para dentro de casa sem dizer mais nada. A partir daí, optei por dormir no quarto de hóspedes, encontrando alívio na ausência de qualquer expectativa de intimidade. No dia seguinte, sentindo uma sensação de obrigação, fui até a casa de Heather Baxter, sem saber o que dizer. Ela estava na garagem com os filhos, ocupada em separar as caixas. Apesar da minha tentativa de pedir desculpas, Heather permaneceu concentrada em suas tarefas, expressando sua falta de tempo para minhas preocupações. Oferecendo ajuda,
Ela aceitou, orientando-me a ajudar na retirada dos pertences de seu falecido marido. Assumindo o comando, Ritter me guiou até o quarto principal, instruindo-me a esvaziar o armário e as gavetas de Jimmy, embalando tudo por boa vontade. Seus filhos, Josh e Terry, também participaram. Eles apertaram minha mão depois de concluir a tarefa e saí com sacolas de roupas. Em casa, Dorothy estava cozinhando chili. Numa tentativa de estabelecer comunicação, sugere que, dados os acontecimentos recentes, talvez fosse melhor considerarmos o divórcio. Dorothy, porém, rejeitou a ideia, negando qualquer ligação com Jimmy e expressando seu compromisso em preservar o casamento. Tentando entender, pedi que Ritter explicasse, e ela me disse que nossas ideias sobre o futuro eram incompatíveis. Dorothy insistiu em ficar em casa, recusando-se a se divorciar porque não via desculpa para o divórcio. A refeição noturna foi consumida em silêncio, com Dorothy exibindo uma atitude apática. Mais tarde, comecei a sentir dores de estômago e, após várias idas ao banheiro, comecei a vomitar, notando a presença de sangue. Procurando ajuda, pedi a Dorothy que me levasse ao hospital. De jeito nenhum, a sala de emergência? Absolutamente não. Donas de casa desesperadas está chegando. Se seu estômago doer, tome Tums. É mais do que uma dor de estômago. Dorothy, podemos ir ao hospital, por favor? Você está se comportando como uma criança. Peguei as chaves e fui para o carro. Meu vizinho, tirando o lixo, perguntou o que aconteceu e eu expliquei. Ele então me levou para o pronto-socorro. Acordei com a luz do sol entrando pela janela. O detetive Lang estava lá, lendo uma revista. Ele me cumprimentou e mencionou que eu havia sido tratado por uma reação negativa ao chili, que eles suspeitavam ter sido envenenado intencionalmente. O médico confirmou, e o detetive Lang explicou que eles tiveram que me bombear e administrar algumas drogas impronunciáveis, essencialmente veneno de rato. Eles verificaram Dorothy, que comia a mesma comida, e não encontraram nada suspeito em casa. O médico permitiu que eu fosse para casa quando estivesse pronto, fornecendo uma lista de alimentos leves. Peguei emprestado o número do detetive Lang e liguei para Ritter para pedir desculpas. Louis respondeu e questionou por que Dorothy iria querer me machucar. Eu não tive uma resposta. Em casa, Dorothy pediu desculpas por não ter sido mais receptiva. Perturbado, tranquei-me no quarto de hóspedes. A partir daí, evitei comer em casa. No dia seguinte, informei Stephanie sobre minha licença médica e pedi que ela me encontrasse um apartamento. Dorothy, sem saber dos meus planos, pediu desculpas profusamente. Chateado com a incapacidade da polícia de resolver o envenenamento, visitei meu agente de seguros. Eu havia feito um seguro de vida de $1 milhão com Dorothy como beneficiária. Sacando as apólices e cancelando o seguro-saúde, mudei os beneficiários para minha mãe. No banco, Dorothy havia sacado $12 mil do fundo da casa. Expliquei a situação e eles concordaram em fechar os cartões de crédito. Abrindo uma nova conta, assinei os documentos necessários. Stephanie ofereceu ajuda e o gerente do banco ajudou a garantir minhas finanças. Dorothy, vestida para observar pássaros, mencionou que iria relaxar na Rainbow Mountain. Suspeito, decidi jogar junto. Depois que ela saiu, avistei o carro dela no estacionamento superior, ao lado de um Ford Ranger cinza. Andando de moto, circulei rapidamente pela montanha. Na parte inferior, sua mountain bike estava acorrentada e Dorothy conversava com um homem armado com uma pequena espingarda. Trocaram uma foto e um envelope, e Dorothy veio em minha direção. Escondendo-me atrás de uma saliência, observei silenciosamente. O homem observava a trilha do estacionamento superior, presumindo que eu viesse de lá. Dorothy esperava que eu a seguisse. Lá embaixo, sua bicicleta havia desaparecido. No estacionamento superior encontrei um Ford destrancado, confirmando minhas suspeitas. Encontrei meu agasalho no banco da frente, tirei o cartão de registro do porta-luvas, um maço de fósforos do console central e minha calça de moletom. Torci-os com força e coloquei-os no tanque de gasolina, acendendo a ponta. Depois de causar uma explosão, saí apressadamente do local, esperando que Dorothy tivesse lhe dado dinheiro suficiente para cobrir tudo.
Para evitar topar com Dorothy, quebrei algumas regras de trânsito enquanto pegava estradas vicinais a caminho de casa. Estacionando a bicicleta atrás da garagem, peguei o espalhador de fertilizante e comecei a empurrá-lo pelo gramado. Logo, minha esposa saiu com uma expressão de decepção no rosto. O celular dela tocou e, embora eu não conseguisse ouvir a conversa, parecia que a pessoa que ligou estava animada com alguma coisa. Howard, explicando que deixei o Volvo nas montanhas e decidi voltar para casa de bicicleta para me aquecer, pediu-lhe uma carona de volta. Durante o passeio, ela brincou com os dedos, claramente preocupada. Ao nos aproximarmos da estrada da montanha, encontramos carros de bombeiros subindo até o topo da montanha. Um policial nos parou, informando-nos de um acidente do incêndio que se seguiu no topo da montanha. O carro de Dorothy estava estacionado ali e finalmente fomos autorizados a subir com escolta policial. Dorothy, olhando para mim ao sair do mer, agradeceu e me disse para ir para casa. Quando ela desapareceu de vista, segui-a até o topo, aproveitando a comoção. Ela conversou com um cara na trilha tentando acalmá-lo. Depois de discutir por cerca de 10 minutos, eles caminharam até o chefe dos bombeiros e, por fim, Dorothy e o homem entraram no Volvo. Correndo de volta para o mer, saí antes que eles pudessem separar os caminhões de bombeiros e as mangueiras. Enquanto saía, vi um Volvo virando a esquina. Em casa, saí imediatamente no Honda para encontrar Heather. Pedindo desculpas pelo atraso, contei a ela uma versão mais suave da história e passamos um tempo com Josh e Terry, pedindo pizza para o jantar. Mais tarde, voltei para casa e Dorothy chegou atrasada. Abstive-me de perguntar onde ela estava. Na manhã seguinte, durante o banho de Dorothy, removi o chip SIM do celular dela, desativei o serviço na central de telefonia celular e paguei uma taxa de cancelamento de $200. Telefones fixos, DSL e televisão a cabo seriam desligados até o final do dia. Notifiquei o proprietário sobre minha mudança, sugerindo que ele contatasse Dorothy para um novo aluguel. A água e a eletricidade seriam cortadas até o final da semana. Carregando rapidamente minhas coisas no mer, fui para o apartamento que Stephanie havia encontrado. Ela deixou um bilhete mencionando que o detetive Lang havia pedido que ela ligasse para ele. Na delegacia, o detetive Lang riu. Comentando que eu ainda estava vivo, ele mencionou um homem chamado Bob Terrell e me mostrou a matrícula da Ford. Neguei conhecer Bob e entreguei o registro. Lang revelou que minha esposa e Bob conversavam com frequência, sacando uma quantia significativa de dinheiro. Ao saber de uma apólice de seguro de vida que cancelei, Lang me avisou que Bob ainda poderia ser uma ameaça, apesar de ter perdido sua caminhonete. Ele gostou de como lidei com a situação e informou Bob sobre nossa conversa. Lang estava investigando o motivo de minha esposa me querer morto, principalmente porque cancelei a apólice de seguro sem o conhecimento dela. Se algo acontecer num futuro próximo, vou levá-lo embora imediatamente. Recomendamos que ele tirasse uma folga, mas duvido que isso desencoraje sua esposa. Saí de casa e Lewis percebeu que talvez eu não estivesse compartilhando tudo. Todas as peças pareciam não se encaixar e ele pediu cautela. Fui imediatamente até Heather e fomos almoçar, saboreando sushi juntos. Tentando explicar a situação de forma enigmática, evitei divulgar muito. Nosso longo almoço fez com que ela me convidasse para jantar. Apesar de pedir desculpas pela confusão, Heather achou divertido. Senti uma sensação de conforto perto dela. No dia seguinte decidi voltar ao trabalho. Depois de uma noite agradável com amigos, Heather e eu tínhamos grandes planos para o fim de semana. Surpreendentemente, percebi que não sentia falta de Dorothy. Enquanto dirigia para o trabalho com um sorriso, tudo parecia estar indo bem. Porém, ao descer uma colina, notei um problema nos freios. Eles não responderam. Apesar de tentar mudar de marcha e desacelerar, o Homer continuou acelerando. Diante do trânsito e dos cruzamentos, fiz uma curva fechada, fazendo o veículo girar e capotar. A escuridão me envolveu e, na próxima vez que acordei, estava em um quarto de hospital. Gemendo e sentindo movimento, uma enfermeira olhou nos meus olhos, seguida por um médico qualificado. Houve dor, mas a presença de Heather me confortou. A equipe médica avaliou meus ferimentos e adormeci novamente. Mais tarde, quando acordei,
Ritter estava dormindo em uma cadeira. Com uma dor intensa, percebi que meu corpo estava se recuperando. Lewis me examinava diariamente e descobri sobre meus ferimentos, uma concussão, clavícula, braço e costelas quebrados. A equipe médica ficou preocupada com minha inconsciência por 2 dias. Depois de 2 dias, eu estava com fome e recebi um pouco de sopa. Lewis apareceu, desculpando-se por não perceber que as linhas de freio do Homer haviam sido cortadas. Eles suspeitaram de crime e questionaram o paradeiro de Dorothy. Ritter visitava-a diariamente, mas Dorothy assinou os formulários de admissão e desapareceu. Apesar de estar com dor, eu estava pronto para sair do hospital. Ritter, que estava cuidando de mim, me informou que o médico sugeriu que eu fosse para a casa dela. Ritter e eu passamos um tempo juntas e Ritter cuidou da minha recuperação. Stephanie me visitou e decidi voltar a trabalhar. Ao retornar para a antiga casa, conversamos com o proprietário sobre a retirada de nossos pertences. Stephanie continuou suas visitas e eu estava planejando voltar ao trabalho. Contudo, meu relacionamento com Ritter evoluiu de platônico para romântico. Mudei-me para o quarto dela e nossa conexão se aprofundou. Participamos juntos de eventos sociais e conferências de pais e professores. Depois de cerca de 3 meses, decidi pedir Ritter em casamento. Durante o jantar, expressei meu desejo de passar o resto da minha vida com ela. Ela aceitou, mas houve um pequeno problema. Eu precisava conhecer a família dela na Filadélfia. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários. O personagem principal fez a coisa certa quando decidiu se livrar do amante de sua esposa? Sua esposa sabia que ele estava envolvido nisso? Por que a esposa do personagem principal quis se livrar dele? Achamos que o personagem principal fez uma coisa terrível. Ele fez a coisa errada. Quaisquer que sejam as circunstâncias, isso não justifica o personagem principal. E o fato de que no final tudo ficou bem com ele e ele ficou impune é ruim. A esposa sabia que o marido fazia isso com 99% de probabilidade. Caso contrário, por que ela tentaria fazer vários atentados contra a vida dele? Nesta história, todos os personagens ambíguos, até mesmo a viúva, que alguns meses depois se casou com um homem envolvido na morte de seu marido. É terrível. Mas esperamos que você tenha tirado as conclusões corretas e que a história pareça pelo menos interessante para você. Ficaremos gratos se você gostar e se inscrever no canal. Obrigado e